Nesta segunda etapa da nossa jornada da parte da tarde, eu apresento uma comunicação e a minha colega Silvana Morelli, Vicente Dias. Eu discuto um pouco as questões de método que retomam algumas dos tópicos já discutidos nesse colóquio. Tento um pouco que mostrar o percurso de uma pesquisa que eu venho realizando em termos de um debate mais aprofundado sobre o que significa fazer uma edição de cartas. Nesse sentido, o meu texto é relativamente curto, não há PowerPoint, na verdade são algumas ideias que eu vou propor como debate, e ele não é um texto muito longo, talvez 25 minutos no máximo. É um texto que eu fiz uma primeira prova de leitura na semana passada, uma versão dele no colóquio em Assis, e agora eu amplio algumas das partes dele. O texto se chama Questões de Método, Pressupostos Críticos na Edição de Correspondência Reunida. Brigitte Dias, em estudo sobre os dispositivos genéticos na produção epistolar de Stendhal, evidencia a distância entre, aspas, as duas vidas da correspondência. Ou seja, a vida original, aquela que se desenvolve em tempo real, e a vida virtual e recomposta pelos organizadores da edição de cartas a posteriori. De fato, a mensagem transcrita e estampada em tipografia uniforme, nas páginas de um volume ou na tela do computador, ele deu os traços de irrepetível gesto escritural e a cenografia na qual ele se inscreveu. Se a carta é um texto que expressa ideias, sentimentos, desencadeando tantas vezes reações profundas no destinatário, esse texto ganha sua completude na materialidade da escrita e do papel. Ritmos na caligrafia, licitações, ênfases, sobreposições, atos falhos, percalços na datilografia, letras rebatidas, trechos borrados, estratégias de significação, como respingos de perfume, desenhos e vincos singulares na folha. Essas coisas requerem a compreensão apurada do interlocutor. Texto e materialidade são indissociáveis na carta. Entre a carta, documento de arquivo e as páginas do livro, o estudioso da correspondência observa um percurso sujeito a toda a sorte de corrupção textual. Erros de leitura do manuscrito, reelaboração interessada da realidade discursiva, reservas e censuras configuram-se muitas vezes situações comuns no jogo que intenta a elaboração de retratos públicos nascidos de documentos privados. O primeiro tópico eu vou chamar de espelhos falseadores. Na França, país no qual há uma longa tradição da prática de edições de carta, entre as quais as publicações de Correspondance Générale, tema sobre o qual me debrucei em recente pesquisa na Sorbonne Nouvelle, com a subvenção do FAPESP e a supervisão da professora Cláudia Proccioni, cumpre-se, pelo menos desde 1935, na França, ano da paradigmática publicação das missivas de Saint-Beuve, sob a responsabilidade de Jean Bonnereau, o propósito de difundir textos fidedignos e anotados, orientados no sentido do rigor científico. Roger Pierrot, editor da Correspondência Reunida de Balzac, no primeiro dos 5 volumes da obra, refere-se à falta de escrúpulos dos organizadores das edições de carta no século XIX. Ele diz o seguinte: sabemos que um grande escritor como Mérimée não hesitou em fazer modificações na correspondência de Napoleão I ou de Stendhal. Caroline Camonville alterou substancialmente o texto das cartas de seu tio Flaubert, e Hermano, escritor, tomou liberdades singulares nas mensagens. Corrigiu o estilo, realizou às vezes o amálgama de muitas cartas em uma única, compondo trechos de ligação. Infelizmente, ela fez escola, e alguns anos depois, Madame Hanska iria superá-la, ventilando o conteúdo falsificado de numerosas missivas que recebera de Balzac. Fecha aspas. De fato,
compulsando-se a introdução de algumas das mais recentes edições de correspondências reunidas na França, recuperam-se a grosseiras arbitrariedades a que foi submetida a transcrição de cartas de importantes personagens da vida literária. Relaciono a seguir alguns casos exemplares. Ao difundir em 1855 a produção epistolar de Stendhal, Romain Colombo, aspas, não se sentiu obrigado a reproduzir as cartas em sua integralidade. Às vezes, ele podou o escrito, às vezes fundiu mensagens diferentes ou separou em muitos pedaços a mesma mensagem, às vezes apresentou como cartas textos que não eram. E, pasmem, designando-se ele próprio como destinatário. Frequentemente, corrigiu a sua maneira, suprimindo nomes e alusões. Na primeira divulgação da correspondência de Lamartine, em 6 tomos, realizada pela sobrinha do poeta, percebia-se uma, aspas, intenção apologética, fecha aspas. A organizadora, aspas, toma o partido de publicar parcialmente as cartas corrigidas, realizando em algumas delas expressivos cortes e até mesmo reescritura de passagens que lhe pareciam muito espontâneas ou excessivamente sinceras, fecha aspas. Observa-se que ela, outra citação, abrevia ou suprime tudo que lhe afigurasse muito trivial, a fim de valorizar a figura idealizada do grande homem. Fez desaparecer implacavelmente tudo que se fizesse alusão às necessidades financeiras e às dívidas do seu tio, ocultando de maneira deliberada um dos elementos mais constantes da vida cotidiana do Lamartine. Eu fecho aspas. O primeiro momento da extroversão das cartas de Rimbaud foi promovido pelo cunhado dele. Suspeita-se hoje que a transcrição resultou de uma, aspas, verdadeira reescritura dos documentos. E aí uma citação novamente. Passagens que incomodavam a família foram retiradas. Aquelas julgadas mal escritas foram corrigidas. Imprecisões de data e lugares foram inseridas um pouco por todo lugar, sem falar nos múltiplos retoques, refletindo uma flagrante falta de respeito ao texto original. Eu passo do século XIX francês ao século XX brasileiro, que eu chamo de transgressão à brasileira. Em setembro de 43, no processo de construção da barca de Gleire, Monteiro Lobato desvela ao seu interlocutor, Godofredo Rangel, as estratégias da difusão das próprias cartas, explicitando que durante a transcrição do material fizeram uma depuração, aspas, dos gatos, do bagaço, das inconveniências, para deixar só o bom, aspas, como as canas de chupar que a gente atora, a ponta e os pés. A imagem não sugere apenas o propósito do escritor em apurar esteticamente as mensagens, embora esse aspecto não deva ser negligenciado. Indica, sobretudo, a sua intenção de suprimir situações narradas que viessem a comprometer os correspondentes ou terceiros. Se a primeira edição da obra, em 44, não contemplou as missivas nas quais se discutia o procedimento editorial, o prefácio intitulado Excusatório, encenando a indecisão de abrir ao público aquela substância da vida privada, deixa clara a manipulação do texto. Lobato escreve: pensei, por fim, vá lá. Tenho sérias dúvidas sobre se estou ainda vivo, e se as cartas saírem com a minha revisão de semi-vivo, apresentar-se-ão podadas das muitas inconveniências que um semi-morto já não subscreve. Fecha aspas. O escritor Mário de Andrade, que desde os anos 20 colocou em marcha um ambicioso projeto epistolar, tem uma história singular nesse sentido. Em 58, 13 anos após a sua morte, Manuel Bandeira empreende a edição das mensagens que ele recebeu, descurando-se da solicitação do amigo em 25. Mário escreve para ele em 25 o seguinte: as cartas que mando para você são suas. Se eu morrer amanhã, não quero que você as publique. Divulgando essas cartas, Bandeira assegurava encontrar nelas o retrato de corpo inteiro absolutamente fiel do amigo, bem como ele diz, motivação, gênese e trabalhos de construção de suas produções. Sublinhava, assim, o valor intrínseco e o interesse social das cartas. Atenua a própria transgressão no emprego de um filtro discricionário
altamente subjetivo. Bandeira vai dizer o seguinte: possuo cartas de Mário indevassáveis devido à intimidade das confidências. É o caso das 2 cartas em que ele me relatou a breve ligação com a mulher que lhe inspirou o girassol da madrugada. Ou a rudeza de certos juízos pessoais, fruto, muitas vezes, da irritação momentânea. Nas cartas que aqui se vão ler, uma ou outra passagem seria indiscreto revelar sem a cautela de alguns cortes. Como a quase totalidade dessas mensagens encontra-se atualmente desaparecida, poucas tendo sido conservadas na Fundação Cartas de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, não se poderá, por enquanto, avaliar adequadamente a natureza do crivo crítico e sensório do organizador, nem a fidedignidade das transcrições por ele efetuadas. As supressões, enquanto procedimentos editoriais, podem ser consideradas de pouca monta pelo organizador, como indica, por exemplo, George Heathers, em 1938, anunciando ter desprezado nas mensagens trocadas Pedro II e o Conde Gobineau, aspas, tão somente as fórmulas de cortesia, sempre as mesmas e sem interesse aqui, fecha aspas. Cláudio Giordano, na edição das cartas de João Antônio a Fábio Lucas e Caio Porfírio Carneiro, em 2004, explicita a decisão de eliminar, aspas, cumprimentos, despedidas e outras platitudes nos escritos e de efetuar uma única censura, justificando-se por tratar de referência delicada do escritor à personagem viva. Mas o corte pode ser mais profundo e dolorido. Em 54, vem à lume a correspondência de Capistrano de Abreu, depois de um longo tempo afastado do âmbito de visão do público, por determinação da família. O organizador, pesando as suas possibilidades de intervenção, tolhido certamente por exigências dos familiares do historiador, anunciou, de modo ambivalente, que as missivas, aspas, não foram censuradas ou alteradas. Somente 2 ou 3 vezes cortaram-se pequenos trechos, assinalados com reticências entre colchetes, e umas poucas cartas cuja divulgação foi considerada inoportuna, então não precisavam ser publicadas. Essas rasuras teriam incidido particularmente sobre anedotas picantes e as malícias, como ele vai justificar. Quer dizer, se não foi censurado, então o que aconteceu seria uma questão a se perguntar aqui. Contam-se, surpreendentemente, 5 edições de cartas do imperador Pedro I a Marquês de Santos, divulgadas entre 1896 e 2011, cada qual com alguma singularidade editorial nas mãos de diferentes organizadores. Na publicação de 74, chamada Marginados, Anotações às Cartas de Pedro I a Dona Domitila, Alberto Rangel assume que teria suprimido trechos da documentação epistolar, desejando despir, aspas, a tosca substância do que a tornaria mais nojosa e sofrível. Fecha aspas. Apagavam-se assim, de algumas passagens, segundo ele, certos termos mais grosseiros e alusões que, por vezes, salpicam esta correspondência de tanto picaresco e vergonhoso despejo. Fecha aspas. Para remediar o ato que resultou na edição Ad Usum Delphini, vinga a ponderação de que, aspas, os originais se acham mais ou menos fácil ao alcance do exame. A edição de 1986, nessas mesmas cartas, discordando do critério seguido em 74, e em respeito ao leitor, recupera a primeira versão do texto, aquela dos primórdios da República, de acordo com a proposta lá adotada de publicar, aspas, as cartas sob a mais rigorosa fidelidade, sem cortes de pudica censura e sem folhas de parreira que falseiem ou velem a verdade. Naturalmente, a edição das cartas inéditas de Pedro I, em 2011, uma época aparentemente sem tabus, em relação à expressão da intimidade, se propõe a tudo mostrar. Escora-se, curiosamente, na orientação dada por Alberto Rangel em 16, no livro Dom Pedro I e a Marquês de Santos, que vai dizer o seguinte: nada de emendas ou de ortopedismos, e principalmente nenhuma supressão. De certos animais, tudo se aproveita. Fecha aspas. Em nosso tempo, quem seguramente melhor situou a complexidade das questões, das intervenções do organizador na transcrição das cartas,
foi Ítalo Morricone, no texto introdutório da edição das Cartas do escritor Caio Fernando Abreu, em 2002. Segundo o crítico, a coleta de mensagens do ficcionista, falecido em 96, resultando profícua, levara os co-realizadores a definir uma seleção dos documentos, com o objetivo de, aspas, dar maior nitidez e destaque às melhores peças do conjunto e, simultaneamente, eu continuo aqui, modelar a unidade do livro, pensando estrategicamente como, expressão do Ítalo, romance fragmentado de uma vida. Fez ver ao leitor, igualmente, que a imensidão do material de que dispunha constituía uma seleção sobre seleções, ou seja, os destinatários do escritor, ao fornecer cópias das cartas que dele receberam, determinaram, de acordo com seu foro íntimo, o que poderia ser difundido. O livro resultava, assim, da montagem, aspas, montagem, recorte e superposição de tempos, cumprida pelo organizador. Morricone aborda o problema das supressões e mascaramentos, os quais o organizador muitas vezes se vê levado a efetuar nas cartas, e segundo a sua formação lapidar, o Ítalo vai dizer o seguinte: as decisões técnicas são também definições éticas, vivenciadas por ele próprio, aliás, como um drama íntimo. Levantava-se a questão dos, aspas, limites na abertura do material público, considerando-se que muitas pessoas mencionadas naqueles papéis estavam vivas e se movimentando por aí. E um trecho longo da fala dele. Para além da ética, do respeito à integridade da assinatura autoral, impunha-se observar os princípios da ética do direito à privacidade e dignidade de terceiros mencionados. A sintonia fina entre essas duas éticas conflitantes é uma questão relativa, portanto, uma questão pessoal autoral do organizador. Atento às exigências daquele que cederam a documentação, cuidando de preservar a intimidade de terceiros, Morricone admite a intervenção nas cartas, tendo por fiel da balança, aspas, o índice máximo de tolerância à indiscrição que se pode esperar, por exemplo, na imprensa responsável do Brasil, fecha aspas, e registra o alcance da própria interferência, um trecho longo de Morricone. Estou acabando aqui. Diversos trechos foram, sim, suprimidos, assim como nomes modificados, suprimidos ou substituídos por iniciais, como forma de preservação das pessoas mencionadas. É importante ainda ressaltar que vários dos trechos, frases, pedaços de frases e nomes próprios suprimidos foram a pedido dos próprios destinatários que nos cederam as cartas. Diante disso, se a legitimidade e o sentido de legibilidade que orientou a construção de um admirável romance de uma vida, como Morricone chama o livro, o romance de uma vida, quando isso sobe ao primeiro plano, fragiliza-se, em grande medida, a natureza documental do livro. Ou seja, a concepção de documento periclita em seu caráter de matéria discursiva fidedigna, capaz de suportar análises críticas mais cerradas. De todo modo, o leitor desse livro, sabe de antemão, no prefácio, que o livro romance que tem sob os olhos, aspas, não se destina apenas, nem primordialmente, a especialistas, mas ao público em geral. Fecha aspas. Sem estender mais a discussão, pretendo apenas nessa oportunidade levantar uma questão relativamente pouco discutida no campo dos estudos da epistolografia no Brasil, ou seja, a incontornável percepção de que a segunda vida da correspondência, a que se refere Brigitte Dias, é um terreno movediço. Precisamos, assim, estar atentos para não construir frágeis edifícios interpretativos a partir de textos corrompidos acidental ou intencionalmente. Muito obrigado.
Bom, boa tarde a todos. Bom, o título da minha comunicação é Gilberto Freire em Correspondência, sobre a possibilidade de edição de cartas em formato digital. Meu nome é Silvana Morelli Vicente Dias, sou pós-doutoranda no IEB, sob supervisão do professor Marcos. Bom, eu vou pedir licença aos senhores para ler a minha comunicação. Essas palavras apenas tentam apresentar um conjunto de questões sobre as quais venho pensando nos últimos tempos. São hipóteses de trabalho e leitura, e ficam meus agradecimentos antecipados pela oportunidade de compartilhá-las com vocês. E aproveito também para agradecer aos membros do grupo Artífices da Correspondência, em especial às professores Cláudia, Dimas e Marcos, pelo estímulo e pela troca intelectual. Bom, nas 6 propostas para o próximo milênio, o escritor Ítalo Calvino, ao discorrer sobre a multiplicidade, aborda de modo sugestivo. Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis. Conjuntos de correspondência, apesar de possuírem uma natureza documental que lhe é intrínseca, com seus labirintos de reflexão que se desenham no fluxo imprevisível do cotidiano, têm em comum um contexto literário aspectos como o inusitado, a surpresa, a liberdade de temas e formas, a multiplicidade de perspectivas que surge para o leitor deslocado no tempo e no espaço da performance escritural. Editar um texto tão profuso e fragmentário como o texto epistolar é, pois, uma tarefa desafiadora, para a qual a abertura a novas experiências editoriais sempre pode contribuir. No contexto da era digital, aqui nós temos, então, a citação do Ítalo Calvino. No contexto da era digital, quando pensamos em edições críticas de correspondência inédita de escritores, várias questões sobrevêm. Podemos notar forte tendência para que o organizador não seja considerado uma entidade neutra que percorre um caminho protocolar, o executor de um percurso acadêmico rígido. Pelo contrário, e mais provocante, experimenta possibilidades, encaminha soluções que podem ter seu grau de contingência, combinando-as ao interesse pela prática acadêmica consciente e bem ponderada. Seria desejável que o organizador buscasse o equilíbrio entre diversas vozes, as quais possam sugerir os contornos paradoxais da modernização de facetas várias ocorrida no Brasil. Especificamente sobre as cartas de Freire, apesar da presença marcante do escritor na vida intelectual brasileira do século XX, até hoje somente 2 publicações vieram a público. Cartas do próprio punho sobre pessoas e coisas do Brasil e do estrangeiro, seleta organizada pelo amigo Silvio Rabelo, e Em Família, Correspondência de Oliveira Lima, a Gilberto Freire, organizado por Ângela de Castro Gomes. Meu objetivo nesta fala, então, é fazer uma leitura panorâmica dessa correspondência, destacando o potencial de exploração das novas tecnologias no desenvolvimento de edições com material inédito. No âmbito da pesquisa acadêmica, com o apoio da Fundação Gilberto Freire, venho preparando edições anotadas da correspondência do escritor, com extenso aparato crítico, composto por notas de cunho filológico e notas exegéticas, bem como índices onomásticos e temáticos. Além das cartas, acompanho as edições de modo integrado e não periférico outros textos, como os inúmeros perfis biográficos que os escritores dedicavam uns aos outros, crônicas e artigos de jornal. Além disso, iconografia de época vem sendo abordada, explicitando, por exemplo, relacionamentos nos bastidores que hoje podem parecer improváveis. Por exemplo, aqui nós temos a famosa foto, né, com Cícero Dias, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, José Américo de Almeida, Rodrigo Melo Franco de Andrade e Antônio Bento. No caso, Sérgio Buarque e Gilberto Freire, hoje, né, para o leitor de hoje, parecem 2 antípodas. E, pelo contrário, nós temos, nos anos 20 e 30, uma amizade, enfim, um encontro que foi constituído, né, enfim, bastante produtivo entre os dois.
Isso matizando conflitos aprofundados por leituras feitas a posteriori, que não observam as dinâmicas complexas, bastante cordiais, de nossa vida intelectual nos longínquos anos 1920 e 1930. É essa época que eu vou focar, sobretudo nesse momento. Texto e contexto dialogam ativamente, com inúmeras refrações, e a edição pode procurar sugerir esse conjunto de vozes em processo, ora convergentes, ora conflitantes, de qualquer modo sempre em relação. Potencializar o espaço de leitura pode ser uma das tarefas do organizador de correspondência, como encarnar uma espécie de atualização da figura whitmaniana, em trilha sugerida pelo próprio Freire, de homem-orquestra, pela disposição de abraçar de modo abrangente e democrático os elementos díspares que pontuam em documentos de arquivo. Leiamos uma carta em que Freire aborda, essa carta foi enviada a José Lins, o cotidiano carioca em plena década de 1920. As noitadas boêmias ao som de Bixinguinha e Patrício, acompanhadas pelo então amigo Sérgio Buarque e outros modernistas, em disposição confraternizadora. Vejamos. Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1926. E custa fingir, transigir, contemporizar. De modo que é mais suportável beber um pouco, rolar um pouco pelos cafés, ouvir o preto de São José tocar pandeiro e ver Sérgio vomitar literariamente vômitos esverdeados. E ouvir Pixinguinha e Patrício, deliciosos. Você não sabe meu estado de espírito. Diante de uma porção de coisas, tendo de considerar para o rumo de vida uma porção de outras vidas, tendo de enfrentar uma porção de seduções. Outro dia estive na casa do querido Bandeira com Sérgio. Bandeira é Manuel Bandeira. Sérgio é interessante, prudente também. Dodô não tenho visto. Nem Ronald, depois daquela vez. Não sei se ao receber o dinheiro, largarei logo para o Recife ou darei um pulo a São Paulo. Eu estou cada vez mais fraco, necessitando daquele regime de leite de minha mãe. E do meu quarto, da minha cama, de tudo aquilo. Gilberto. As sensações que desfilam nas cartas de Gilberto Freire permitem uma analogia com o simulacro que poderia ser avançado na era virtual. Nesta carta, por exemplo, a atmosfera musical pode ser explorada por meio de conexões, mas o virtual também se apresenta de maneira metafórica, como diz seu amigo e intérprete Edson Nery da Fonseca, e ele dava a todos os seus ouvintes a impressão de que também viam as coisas a que se referia, apalpando-as, cheirando-as, saboreando-as com ele. Nesse sentido, foi quase um precursor do que hoje chamamos a realidade virtual proporcionado pela mídia eletrônica. Com Freire e seus interlocutores, crônicas despretensiosas sobre a vida dos amigos em comum acabavam por oferecer uma argamassa que alinhava assuntos mais sérios e consequentes. Assim, ao lado de crônicas descontraídas sobre o cotidiano e a vida boêmia, os espaços de negociação são dramatizados. Por exemplo, o conflito metrópole versus província, desenha-se de imediato, sugerindo que as tensões e resistências não foram poucas, sobretudo no período da Era Vargas, época de consensos problemáticos, de articulações ruidosas, de avanços normativos garantidores de direitos sociais, mas com inúmeras restrições políticas, de questionamentos sobre a indiferenciação entre as esferas pública e privada, etc. O jogo de máscara, por sua vez, rouba a cena da carta, e um Freire performático também passa a se figurar por meio de um sutil equilíbrio de antagonismos, para empregar uma expressão que é farta em Casa Grande Senzala, seu livro mais conhecido. E aqui nós temos uma citação retirada deste documento escrito por Gilberto Freire. O provinciano está sentimental. O provinciano tem estado horrivelmente sentimental, até mesmo atacado de self-pity. Já esteve uma vez assim e curou-se lendo Nietzsche. Agora, com tanto trabalho, não tem recorrido a Nietzsche, tem recorrido ao fumo, charuto, cigarro. Mas cigarro só em inglês, que o provinciano tem coisas de requintado misturadas com seu plebeísmo de clubes das paz e festas da igreja. Vou deixar essa história de provinciano que está virando literatura e retomar o meu eu. Um pouco mais adiante, em 1937, ano do avanço autoritário do Estado Novo Varguista, José Lins escreve a Gilberto Freire. E aqui nós temos outra citação.
Li sua carta para a bandeira, onde apareço como um renegado. Foi a primeira vez que me deram esse adjetivo, o adjetivo, o renegado Lins. Afinal de contas, é o que me tem custado viver na metrópole, o desprezo dos amigos que me são mais caros. Mas que hei de fazer? Por que não manda uma linha ao renegado? Que diabo, um coração de pernambucano é tão duro assim? Escreva-me, nada de coração de pedra mármore, prefiro os corações de lama. E aí a gente pode recuperar também essa carta que é mencionada, né, que foi enviada ao Bandeira por Gilberto Freire. Continuando, contraponte-se a expansividade de Freire, não são poucos os escritos de época que revelam uma faceta trágica de Lins, a emergir do cotidiano, e, de fato, a altivez do sociólogo parece oferecer uma base confiável para o provinciano inseguro na metrópole, comunicando-se com a figura do melancólico freudiano que teria perdido seu lugar no laço social, para quem a linguagem, e muitas vezes só ela, quando a extrema solidão, pode oferecer um porto seguro para reinventar-se e sobreviver. Ampliando os personagens epistolares, Cícero Dias ou Cicinho foi outro encontro na vida de Freire, possibilitado pelo ânimo cordial de Manuel Bandeira. Foi o poeta quem viabilizou o encontro entre os amigos. Tal como Bandeira no Rio de Janeiro, então capital federal, Cícero Dias acabou por funcionar como uma espécie de interlocutor na cosmópole por excelência, Paris. Com Freire, até as vésperas da morte do sociólogo, ambos encontravam tempo e, sobretudo, ânimo para discorrer sobre arte. Leia-se o postal com datação de 3 de agosto de 1985. Aqui nós temos à frente o verso do postal e a transcrição. Meu caro Gilberto, andamos pelo sul da França, Côte d'Azur, paragens de monstros sagrados da pintura moderna, desde Cézanne. Já estava com um hotel reservado em Lisboa à sua espera porque João Cabral disse que você era esperado em Porto, onde faria uma conferência. Foi uma pena esse desencontro. A Côte d'Azur, o azul deste mar, pede para o nosso verde mar. Como eu digo sempre de nossas praias, trata-se de um verde de muitas cores. Muitas saudades dos Apipucos. Fernando disse-me que passaria este ano por Paris. Beijos nossos para Madalena e abraço do velho amigo Cícero Dias. E aí a gente também pode observar a imagem do quadro de Picasso, que foi um grande amigo de Cícero Dias. Como podemos ver, as imagens que acompanham as cartas são várias. Manuel Bandeira, o Baby Flag, o amigo lustro e contemporizador de todas as horas, ao mesmo tempo em que dava suporte na capital, demonstrava sua veia cronística em cartas narrativas cheias de humor. E aí eu passo para uma carta, então, do Bandeira, lendo um pequeno trecho. A última do Sérgio. A namorada, irmã da Germaninha, foi requisitada para trabalhar no Ministério da Educação. O Carlos Drummond engraçou-se com ela, uma coisa à toa. E o nosso Sérgio entrou pelo gabinete, um belo dia atracou-se com o Carlos. Acudiu o pessoal, o peregrino levou uma sobra na cara. E o Sérgio gritava indignado para o Carlos, seu poetinha de merda. Em uma delas, para além das qualidades linguísticas que já conhecemos, também traçam-se os contornos de sua nova paisagem, da paisagem vista por Bandeira do seu novo apartamento. E ele faz, então, uma carta com desenho. Apesar da centralidade que Freire, tal como Lins e Bandeira, teve na cena cultural do período da Era Vargas e ao contribuir para a configuração de matrizes da brasilidade, reconhecer este fato em carta não parece configurar apenas um juízo crítico objetivo, mas também um modo de aproximação a círculos de amizade específicos, um modo de promover trânsitos e conquistar aceitação. Leia-se nesse sentido carta de Otto Maria Carpeaux. E aí nós temos uma carta de Carpeaux com datação de 44. Meu querido Gilberto, a carta está aqui. E a transcrição. Não quero amolá-lo com respeito aos meus casos pessoais. Você deve estar informado quanto à conspiração que os senhores Genolino Amado, Carlos Lacerda e Guilherme de Figueiredo montaram contra mim. Sentiram-se incomodados por minha existência e conseguiram
com a ajuda de Jorge Amado, transformar-me em fascista. Infelizmente, sei que, apesar das defesas do Álvaro e de José Lins, muita gente continua a acreditar nisso, sobretudo na província. O prejuízo não me importa, mas sinto-me profundamente ferido. Tudo isso e muitas outras coisas andariam melhor se tivesse ocasião de falar pessoalmente com você. É por isso e por motivos maiores, fora da região das brigas infamemente pessoais, que gostaria imensamente de vê-lo aqui no Rio. Quando será? É um conforto para mim que coincidem tão perfeitamente a minha esperança ilimitada em você e a minha admiração ilimitada do meu grande mestre que me ensinou as coisas do Brasil. Gratidão e lembranças do seu fiel Otto Maria Carpo. Ao que tudo indica, Gilberto Freire atuou a favor do amigo Carpo não só nessa ocasião, mas também em outras, sem que possa se caracterizar, por isso, simples troca de favores. Nesse período, Freire era incontestavelmente intelectual que se tornara referência no combate às violações dos direitos sociais, civis e políticos. Veja-se que, para Carpo, aproximar-se do mestre significava conforto e esperança, além de prazer intelectual. A proximidade, porém, entre os dois se arrefeceria com os anos de chumbo e os dois acabam se separando, tomando caminhos diversos. Como podemos ver, as relações entre missivistas são inumeráveis e as redes jamais ficam circunscritas a uma unidade documental. Pelo contrário, formam constelações múltiplas e móveis, avançam rumo a outros documentos, um convite para a leitura ativa. Deste modo, o potencial para edições em formato digital é inconteste. O uso de hipertextos com suas qualidades como a metamorfose, sempre em construção, em negociação, heterogeneidade de conexões, multiplicidade e mobilidade de centros, pode intensificar a leitura da correspondência. Algumas características que poderiam ser buscadas. Promover um meio adequado, simultaneamente com hierarquias e redes, para apresentar informações, interface atraente, permitir interatividade, apresentar eficientes mecanismos de busca e recuperação de informação. Além disso, apesar de organizado e com claras hierarquias entre textos, seria desejável procurar constante aplicabilidade do modelo em rede, sobretudo nas notas exegéticas, interligando, inclusive, outros conjuntos epistolares conforme a extensão do projeto editorial. O modelo reticulado, por sua vez, seria mais adequado nas notas de cunho filológico. Assim, cada edição demandaria de modo intrínseco uma estrutura mista adequada para cada realidade. Neste ponto, a fantasia da forma do e-book de Robert Dalton nos chama a atenção. Ao contrário de um códice impresso, um e-book pode conter diversas camadas, organizadas em forma de pirâmide. Caso encontre algo em especial que lhes interesse, bastará um clique para passar a uma outra camada, contendo um ensaio suplementar ou um apêndice. Os leitores podem ir ainda mais a fundo no livro, explorando corpos de documentos, bibliografia, iconografia, música de fundo, tudo o que possa oferecer para permitir a compreensão mais completa possível do meu tema. Por fim, os leitores transformarão meu tema em seu próprio tema, encontrarão seu próprio caminho dentro dele, lendo horizontalmente, verticalmente, diagonalmente, até onde os levarem os links eletrônicos. Esse mergulho virtual feito pelo leitor, a essa altura uma espécie de espectador, permitiria encontrar aquele ponto de equilíbrio entre informação e conhecimento nas constelações epistolares, a fruição crítica ativa que esperamos de pessoas imersas em uma realidade não hierárquica, não sequencial, instável e fluida, que permita criar ambientes simulatórios. Como uma carta, sempre depositária da realidade contingente, do particular, fragmento de um diálogo do qual jamais conheceremos todas as peças, senão a partir de uma bem armada conjectura. O momento de executar uma edição poderia estimular, assim, a criação de espaços colaborativos, ampliando suas perspectivas de inspiração democrática, de acesso a diversos espaços em temporalidades. O diálogo interdisciplinar comprometido com a divulgação do saber gerado na universidade pode alimentar ações que alinhem conhecimento científico e humanístico, levando a que outros projetos com missivas e documentos de arquivo nasça da vontade de não só informar, mas também, sobretudo, saber fazer, ler, conhecer e divulgar. O particular da experiência em fragmentos epistolares ganharia, desse modo, uma atenção renovada, na contramão de vertentes dos estudos literários mais interessados nas grandes sínteses e sistemas totalizantes.
Nesse contexto, a modernidade imaginativa, tropical, simultaneamente provinciana e cosmopolita de Gilberto Freire, presente em seus escritos e dispersa em sua correspondência, continua a representar, sobretudo se lida sobre um viés crítico e não anacrônico, uma vertente consistente a relativizar o protagonismo de um conceito de modernidade que tende ao fechamento e à homogeneidade. Suas cartas, como textos que extrapolam as fronteiras do saber e nos quais se desenrolam visões heterodoxas, polêmicas e combativas, uma paixão desmedida pela forma, em busca de modos de convergência entre passado e futuro, tradição e modernização, configurariam um espaço dinâmico de leitura que poderia ganhar em potencial de exploração hermenêutico se aliado a uma forma não linear, embora cuidadosamente organizada, de apresentar e consultar informações. Derivando de um projeto de edição com hipertextos, poder-se integrar textos com imagem, vídeo e som, o que conduziria à criação de um arquivo hipermídia, academicamente inovador. No limite, em consonância com a ideia do organizador como uma espécie de curador, estaríamos diante de uma transmutação de linguagens, pois, da realidade do arquivo, partir-se-ia para algo totalmente novo, linguagem em diálogo com imagens, cartas, músicas, pinturas. Nesse ponto, não seria um despropósito indagar. Não estaríamos diante de uma tradução intersemiótica? Enfim, o caminho rumo à informatização parece ser inexorável, com ganhos e perdas, sendo bom evitar uma euforia tecnológica desmedida, em prol de um bom aproveitamento de leitura crítica e ativa. De qualquer modo, inúmeras janelas se abrem, como afirma Pierre Levy, como um novo farmacon, a cibercultura é, ao mesmo tempo, um veneno para aqueles que dela não participam, e ninguém pode participar completamente dela, de tão vasta e multiforme que é, e um remédio para aqueles que mergulham em seus turbilhões e conseguem controlar a própria deriva no meio de suas correntes. E aqui, para finalizar, eu coloco algumas imagens. É riquíssimo no acervo de Gilberto Freire o conjunto de imagens que dialogam com a correspondência, né? Aqui nós temos, por exemplo, um desenho de Cícero Dias, que foi feito no caderno de autógrafos da Sônia Freire. Nós temos uma fotografia de Villa-Lobos, existe correspondência trocada com Villa-Lobos. Essa carta, ou essa imagem, ela está com dedicatória. Aqui nós temos uma fotografia já conhecida, bastante conhecida, né, de Gilberto Freire com Cícero Dias, que foi, enfim, ela tem uma inscrição que foi feita pelo Gilberto Freire. Uma fotografia tomada com intenções, ao mesmo tempo, cômicas e líricas. Rio de Janeiro, de 32. E, por fim, a fotografia também bastante conhecida de Gilberto Freire, José Lins do Rego, Antiógenes Chaves e Ivan Seixas, amigos, né, de convivência, sobretudo nos anos 20. Gilberto Freire com Raquel de Queiroz e uma fotografia de Manuel Bandeira e Otávio Tarquínio de Souza. Bom, muito obrigada pela atenção.